Absalão, o alto preço da vingança, é o título da lição 8, classe dos juvenis. Eu sou o presbítero Denis Pereira, é um prazer recebê-los aqui para mais uma sequência de videoaulas da Escola Dominical. Professores, superintendentes, coordenadores, alunos, entusiastas da Escola Dominical, este é o seu canal com pré-aulas semanais para ajudar os professores das classes de pré-adolescentes, adolescentes, juvenis, jovens e adultos. Por isso, se você não está inscrito no canal ainda, inscreva-se e ative as notificações. Dê like no vídeo, deixe o seu comentário, que é muito importante para nós, e o YouTube gosta também, divulga para mais pessoas. Então, se as minhas pré-aulas ajudam você, me ajude a ajudar mais pessoas. De que forma? Comentando, interagindo com o nosso canal. Na descrição do vídeo tem 3 links: o meu WhatsApp, convites para pregações, ministrações, acampamentos, culto na praça, na igreja, culto de quinta, de terça, de quarta, de sexta, vigília das irmãs, dos irmãos, dos adolescentes e dos jovens. Será um prazer atender a sua igreja. Meu Instagram, @Denis Pereira Oficial. Você conhece minhas viagens, minha história, minha família e ministério também. Tem um link para você baixar o conteúdo da aula gratuitamente em PDF, slides, comentários, vídeos, convites e muito mais. E tem um link também aí para você acessar grupos de professores no WhatsApp. Somos 6 grupos com professores de todo o Brasil, compartilhando semanalmente conteúdos da Escola Dominical. Bora para a aula de hoje. Pegue Bíblia, revista, papel, caneta, bloco de notas e vamos preparar mais uma lição. Muito bem, aí está a nossa lição. Absalão, o alto preço da vingança. Não havia, porém, em todo Israel homem tão belo e tão aprazível como Absalão. Desde a planta do pé até a cabeça não havia nele defeito algum. Pensa num homem bonito, era Absalão, bonito, herdeiro do trono, certo? Enfim, imagina só. Mas nós vamos ver aqui algumas coisas aqui interessantes sobre este jovem que vale a pena pontuar na próxima aula. Primeiro tópico. Quem é Absalão? É o terceiro filho do rei Davi. Sua mãe era Maaca, filha de Talmai, rei de Gesur. Tá? Então, Davi fez algumas alianças com alguns reis ali, tomou mulheres deles para se casar, e um deles é Absalão. Tá? Absalão se destaca no primeiro momento por sua beleza. E embora seu nome significa meu pai é paz, paz não foi algo perceptível na vida de Absalão, ok? Então, o início da vida de Absalão não corresponde com o final. O início é maravilhoso, aparece sua beleza, filho do rei, mas o final é realmente vergonhoso e autodestrutivo. O tópico 2 vai mostrar aqui que ele foi um assassino rebelde, tá? Então nós temos aqui 2 eventos principais que marcaram a história de Absalão, que é o assassinato do seu meio-irmão Aminon e a rebelião contra o rei Davi, seu próprio pai. Vale lembrar que estes fatos têm a ver com a consequência do adultério de Davi. Deus perdoou Davi? Perdoou. Mas a consequência do seu adultério, ele teve que experimentar, ele teve que viver, porque nós somos livres para semear, mas somos escravos da colheita daquilo que semeamos, certo? A semeadura é opcional, a colheita é obrigatória. Então, ele assassinou Aminon, tá? Por quê? Porque Absalão tinha uma irmã chamada Tamar, de uma beleza igualmente singular. E Aminon, que era o meio-irmão de Absalão, ou seja, ele era irmão por parte de pai, mas de mães diferentes. Aminon envolveu Tamar num plano ardiloso e ele acabou forçando a sua irmã e depois a abandonando. Ele poderia ter pedido ao rei para se casar com Tamar, ela sugeriu isso, mas ele preferiu forçá-la. Então Absalão ficou muito irritado com isso e na primeira oportunidade que ele teve, isso que levou 2 anos, isso mostra que a vingança ela pode ser alimentada. Então quando alguém explode em uma atitude de vingança, nunca é uma atitude isolada, é algo premeditado, é algo proposital, é algo planejado. Então a gente precisa tomar muito cuidado
com o espírito de vingança por conta de uma injustiça praticada, tá? Então, ele matou seu irmão Amnon e teve que fugir, né? Ele fugiu ali da presença do seu pai Davi. Depois, Absalão se rebelou aí contra o seu pai, tá? Contra o seu pai. E aí, nós temos aquele contexto onde você tem o exército de Absalão e um exército perseguindo Davi e ali o seu exército, certo? Nesse contexto, Absalão possuiu, se deitou, teve relações sexuais com concubinas do rei Davi, o seu pai, no terraço do palácio. Então, assim, aquilo que Davi fez em secreto, em oculto com Batseba, Absalão fez aos olhos de todo o povo, tá? Então Deus permitiu que Davi fosse envergonhado. Por que Deus fez isso? Porque a consequência muitas vezes é proporcional ao erro. Quando Davi comete adultério, todo o Israel foi atingido, foi envergonhado. Então, a consequência, e por que não dizer a disciplina de Deus, é proporcional à posição que se ocupa, tá? Então, a quem muito é dado, muito será cobrado, tá? E aí nós temos aqui uma tragédia anunciada na vida desse jovem Absalão. Não podia ser diferente. Vale lembrar que Absalão poderia ter escolhido um caminho diferente. Então, ele era belo, mas era arrogante. Era movido de orgulho. E por isso que o seu fim é também vergonhoso, não é? Ele estava ali fugindo dos soldados de Davi e ele tinha longos cabelos que ficaram enroscados em galhos de carvalho. E Joabe, que era um dos generais de Davi, contrariando as ordens de Davi, mas sabendo que o jovem Absalão não era fácil, ele matou, ele traspassou o coração de Absalão e outras pessoas chegaram e acabaram de matá-lo, tá? Então, assim, isso mostra que a vida de Absalão poderia ter outros contornos, né? Então, nós podemos fazer escolhas diferentes. A vingança não é um bom caminho. O espírito de vingança é tipo assim, é como tomar um veneno esperando que o outro morra. A gente precisa tomar muito cuidado com isso, tá? Então, novamente, um jovem que tinha tudo para ter uma história linda do início ao fim, mas ele escolheu viver o lado, sabe, o lado podre, né, da sua trajetória. Ele se deixou mover pelo desejo de vingança. Logo, a vingança nunca é plena, tá? A tragédia na vida do jovem Absalão estava anunciada. Aí eu pergunto, mas ele poderia mudar alguma coisa? Ou ele estava já destinado a ser o que ele foi? Veja, quem semeou foi Davi. E por que Absalão colheu? Porque ele semeou. Absalão vai colher, não é o que o pai semeou, é o que ele semeou. A lei da semeadura é infalível. O que semear, ou seja, quais atitudes tomar é opcional. A semeadura é opcional. A colheita, as consequências das escolhas, ela é obrigatória. Então, quem cavou o poço foi Absalão. Por isso que a Bíblia diz no Salmos 7, diz quem fizer uma cova cairá nela. Traduzindo, a vingança é uma cova que você cava para você mesmo. A pessoa cava uma cova achando que vai prejudicar o outro. Na verdade, o grande prejudicado será a própria pessoa. Ele tinha tudo que um jovem podia querer. Filho do maior rei, rico, mas o coração de Absalão, isso mostra que beleza exterior não representa um coração igualmente belo. Por isso que na nossa juventude nós temos que tomar cuidado para não sermos seduzidos pela beleza. A beleza de Absalão escondia um coração amargurado, angustiado, vingativo. Absalão, ele faz parte de um grupo de pessoas, Absalão, Saul,
Sansão, pessoas que tiveram oportunidades extraordinárias em suas vidas, Judas, mas que mostram que o interior destas pessoas era podre. E estas pessoas não se permitiram ser tratadas. Elas se deixaram levar pela malignidade no seu próprio coração e perderam grandes oportunidades de serem tratadas por Deus, de serem curadas por Deus. Absalão tinha razão de se irar contra o seu irmão pelo que ele fez com a sua irmã, sim. Mas a partir do momento que ele começa a alimentar o ódio no seu coração, ele perde totalmente a razão e entra num caminho de autodestruição. A vingança é uma trajetória de autodestruição. Pensa-se que vingando-se vai destruir o outro. Na verdade, o vingativo destrói a si mesmo, a si próprio. A vingança não tem valor, mas exige um alto preço. A vingança não foi, nem nunca será plena, porque ela rouba das pessoas a capacidade de serem a imagem e semelhança do seu Criador em amor e perdão. Por isso que o vingativo não consegue orar a oração do Pai Nosso. Perdoa-nos como perdoamos aos nossos devedores. Perdoa as nossas ofensas como perdoamos quem nos ofendeu. A vingança oferece uma falsa promessa de preenchimento, a ilusão de que apenas ela trará cura e paz, quando na verdade só causa mais dor e conflitos. Pode até ter ali uma demonstração, alguma alegria, mas a fatura da vingança, dos ressentimentos, tá? O rancor, ela chega e ela provoca prejuízos tanto aqui quanto na eternidade. Então esta aula mostra para nós que não vale a pena se deixar mover por um espírito de vingança. Esta é aquela aula para refletir com os alunos, sabe? Como anda o seu coração? Como anda a sua vida? Será que alguma coisa ou alguém fez algo com você e você tem, aos olhos das pessoas está tudo bem, mas no seu coração você está alimentando o desejo por uma oportunidade, uma brecha, um momento que você possa revidar, se vingar dessa pessoa, sabe? Aí a gente tem que lembrar de José. José tinha tudo para se vingar dos seus irmãos, mas a vingança só revela quando nós nos vingamos de alguém. A vingança só revela que nós somos iguais à pessoa que tanto nos ofendeu. O que nos torna melhores é, mesmo tendo justificativa para se vingar e oportunidade para se vingar, a gente decidir perdoar. Porque o mal que alguém nos fez só diz respeito a ela, não diz respeito a nós. A maneira como a gente reage aí diz respeito a nós. Então, se eu reajo como Absalão, quando Absalão reage na mesma moeda de Aminon, do seu pai, ele está se tornando igual àquilo que ele tanto tinha repulsa. Ele está se tornando alguém, ele está se rebaixando. Que Deus nos guarde, que Deus nos livre e que a gente possa, com esta aula, aprender a clamar ao Senhor e pedir a Ele um coração tratado, livre de todo desejo de vingança. Que o nosso coração esteja tratado, livre para amar e perdoar, seja quem for, tenha feito o que tiver feito. Uma coisa é desejar justiça, outra coisa é desejar vingança. É claro, existem situações, no caso de Aminon e Tamar, precisava ter uma justiça praticada ali. Mas Absalão não queria justiça, ele queria vingança. Pensa nisso e tenha cuidado com isso.
Amém, meus amigos? Esta foi a lição 8, classe de juvenis. Um forte abraço. Assista, curta, compartilhe, inscreva-se no nosso canal. E até o nosso próximo encontro. Deus abençoe vocês.